Oi, professora, eu sou a Eliza, do grupo 2, e eu vou estar respondendo, então, uma questão do grupo 1, que é a seguinte: explique a hiperemia e suas variações. Bom, a hiperemia, ela é um distúrbio, na circulação e é também um aumento na quantidade de sangue no interior dos vasos em um órgão ou tecido, em especial na microcirculação. Então, essa hiperemia, ela vai gerar um rubor ali naquele local por conta do aumento da circulação de sangue. E a gente pode ter, então, hiperemia facial neurogênica, que é quando a gente fica com vergonha e o rosto fica um pouco vermelho. Pode ter também hiperemia quando a gente pratica exercício físico, quando tem alguma inflamação ou alguma bactéria em determinados locais, pode ficar então também com essa vermelhidão, que no caso é a hiperemia. Tipos de hiperemia, a gente vai ter então a hiperemia ativa e a hiperemia passiva. Na hiperemia ativa vai acontecer basicamente isso que eu acabei de falar, que é a vasodilatação arteriolar, o aumento de fluxo sanguíneo. Então, essa questão de deixar o rosto avermelhado quando tá com vergonha, de ficar com vermelhidão quando tá praticando exercício físico ou quando tem alguma inflamação aguda, vai fazer parte da hiperemia ativa. Bom, agora falando sobre a hiperemia passiva, ela é uma hiperemia aguda, só que pode também evoluir para uma hiperemia crônica. Essa hiperemia, ela acontece por conta do acúmulo de sangue em determinados órgãos do nosso corpo. Então, fica ali acumulado, esse sangue nas nossas artérias. E algum desses órgãos pode ser o fígado, o pulmão e em membros inferiores. Questão 2. Quais os principais fatores que podem desencadear o infarto? Explique cada um deles. Bom, uma oclusão vascular, ela pode provocar efeitos que variam desde praticamente nada até alterações teciduais que ocasionam uma necrose, suficiente para causar até mesmo a morte. E as variáveis que influenciam o resultado da oclusão vascular são as seguintes. A primeira, anatomia do suprimento vascular, que é basicamente a disponibilidade de suprimento sanguíneo alternativo, que é o mais importante para determinar se a oclusão dos vasos causará danos ou não aos tecidos. Outro fator é a velocidade da oclusão, onde as oclusões de desenvolvimento lento elas apresentam uma menor probabilidade de causar um infarto, pois elas proporcionam um tempo para o desenvolvimento das vias colaterais de perfusão. Um outro fator é a vulnerabilidade do tecido à hipóxia. Os neurônios, por exemplo, eles sofrem danos irreversíveis quando são privados de seu suprimento sanguíneo por um tempo de 3 a 4 minutos. Já as células do miocárdio, embora elas sejam mais resistentes que os neurônios, também são sensíveis e morrem em apenas 20 a 30 minutos de isquemia. Embora, como mencionado, as alterações na aparência das células mortas elas podem levar de 4 a 12 horas para se desenvolver. Em contrapartida, os fibroblastos dentro do miocárdio permanecem viáveis mesmo após muitas horas de isquemia. Outro fator é a hipoxemia, que é compreensivelmente a baixa concentração de O2 no sangue, que independente da causa, ela aumenta tanto a probabilidade quanto a extensão de um infarto. Questão 3. O que é hiperemia? Bom, a hiperemia, também conhecida como vermelhidão local, é um processo ativo pelo qual uma maior quantidade de sangue é veiculada de uma determinada área e resulta no extravasamento de líquido. Então, em síntese, a hiperemia é uma alteração na circulação sanguínea do paciente que faz com que haja um aumento na quantidade de sangue circulando em um determinado órgão ou região do corpo do paciente. Bom, a próxima questão é do grupo 3. Um paciente chega até o pronto atendimento com dor no lado esquerdo do peito, formigamento no braço, com dificuldade para respirar, além de estar com enjoos e tonturas. Ao ser avaliado, o médico responsável logo definiu um diagnóstico. Qual o problema desse paciente? Explique. Então, esse paciente está sofrendo de um infarto agudo do miocárdio. Esse problema ele se caracteriza-se quando o coração tem o fluxo sanguíneo bloqueado, ou seja, para de funcionar. E então, quando para de funcionar com esse determinado período de tempo, é quando está acontecendo ali o infarto. Tanto é que quando volta a funcionar, a pessoa meio que
volta à vida, entendeu? Então, ela pode, ter danos irreversíveis, pode ter perda desse tecido e pode também levar à morte. Então, esse seria o diagnóstico. Bom, meu nome é Gustavo e eu vou estar falando um pouco sobre a questão 5, né? A questão 5 seria quais são as diferenças entre arteriosclerose e aterosclerose e quais são as principais causas dessa patologia. Bom, a arteriosclerose ela é um processo de enrijecimento dos vasos ou a perda de elasticidade dos vasos, né, que causa, que resulta numa vasoconstrição. As principais causas dessa patologia seriam o sedentarismo, o tabagismo, senilidade ou até mesmo uma associação com a aterosclerose. Já a aterosclerose, ela se define pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Esse acúmulo de gordura ele é causado pelo colesterol, né, os famosos LDL, que é um colesterol ruim, onde ele se acumula, são colesteróis menos densos, né, ele possui um maior espaçamento e ele se acumula nos vasos sanguíneos. A questão 6 é uma questão de verdadeiro ou falso, onde a alternativa correta é a letra C, que indica que o primeiro enunciado e o último são falsos. O primeiro enunciado ele é falso pelo motivo de os termos estarem trocados, né? A hiperemia ela é decorrente de um processo ativo e não de um processo passivo. Já a congestão ela é decorrente de um processo passivo e não ativo. Essa troca de termos faz com que a alternativa esteja errada. Já o último enunciado ele é falso pelo motivo de o tromboembolismo pulmonar não ser uma doença silenciosa, sim uma doença grave e que não mata, não existe a taxa de mortalidade em raras ocasiões, e sim em sua maioria. Oi, professora, eu sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre as questões 7 e 8. A questão 7. Sobre as características morfológicas do infarto, relacione a primeira coluna com a segunda e marque a alternativa correta. Aqui no caso as 3 para a gente avaliar seriam 1. Infartos brancos, 2. Infartos vermelhos, 3. Infartos sépticos. Infarto acometendo todas as camadas da parede transmural, provocado por obstrução arterial ou trombose mesentérica. A gente colocou como infartos vermelhos. Os infartos tendem a apresentar-se em uma forma de cunha, com o vaso ocluído no ápice e a periferia do órgão formando a base. Isso a gente colocou como infartos brancos. O infarto é convertido em um abscesso com uma resposta inflamatória correspondentemente maior. Essa a gente colocou como infartos sépticos. Aí a alternativa correta, no caso, seria C, que seria 2, 1, 3. A questão 8 pede para diferenciar a hiperemia ativa de congestão passiva. A hiperemia, primeiramente, em ambos os casos, no caso seria o aumento da quantidade de sangue nos vasos. Só que na hiperemia vai acontecer no vaso arterial e seria ocasionado por uma inflamação aguda. Já a congestão passiva é o aumento do sangue no leito venoso, não no vaso arterial. Aí no caso seria provocado por problemas de drenagem no vaso. E é isso.